Olá amigos! Inicialmente, a lista de preços incluía apenas 3 motores. Nos anos seguintes, a lista de motores oferecidos foi em constante expansão. O Audi A8 D3 estava equipado com um motor a gasolina de 6 cilindros e 3 litros com 220 cavalos-vapor, que em 2005 deu lugar a um V6 de 3,2 litros com 260 cavalos-vapor. Também foi instalado um V8 para 3, 7 litros com 280 cavalos-vapor. E 4,2 litros com 335 cavalos-vapor. As versões principais foram equipadas com um W12 de 450 cavalos, e o S8 foi equipado com uma unidade de 10 cilindros com a mesma potência, 450 cavalos-vapor. A linha de motores diesel é representada por um V6 de 3 litros com 233 cavalos-vapor, além de um V8 de 4,0 litros com 275 cavalos-vapor. E 4,2 litros 326 cavalos-vapor. A8 com índice D são considerados os representantes mais dinâmicos da espécie. Surpreendentemente, ambos os motores a gasolina de 6 cilindros, 3,0 e 3,2, apesar da potência modesta no papel, revelam-se bastante eficientes na realidade. Graças ao peso leve das unidades no eixo dianteiro, o A8 de 220 e 260 cavalos anda bem e se comporta de maneira quase esportiva. O motor de 3 litros raramente causa problemas, mesmo com alta quilometragem. Os danos resultantes da destruição da correia dentada são consequência do desrespeito dos intervalos de substituição recomendados. O FSI de 3,2 litros, disponível desde 2005 em carros do ano modelo 2006, é muito mais incômodo. Você não deve esperar nada de bom se ouvir um barulho ou estrondo vindo do compartimento do motor após a partida e a luz de verificação do motor estiver constantemente acesa. Tudo isso indica um estiramento das correntes de distribuição e, como resultado, uma mudança na sincronização das válvulas. Este problema é bem conhecido em todos os modelos Vaga há muitos anos. Acredita-se que a causa sejam viagens frequentes de curta distância, uso de óleo de motor de baixa qualidade ou inadequado, ou uma combinação de ambos. Às vezes, a bomba injetora começa a fazer barulho. O A8 é verdadeiramente luxuoso com um dos seus 3 motores de 8 cilindros no nariz. Existe a opção de um motor de 3,7 litros com 280 cavalos-vapor. E 2 unidades de 4,2 litros. 3,7 e 4,2 com injeção distribuída de combustível são equipados com acionamento por correia dentada e 2 correntes conectando as árvores de camas. Após 250 a 300 mil km, as correntes podem ficar barulhentas devido ao estiramento ou falha do tensor da corrente. Se você atrasar a substituição, as rodas dentadas das árvores de comando poderão se desgastar e, na pior das hipóteses, a corrente irá saltar. O 4,2 anterior seria uma escolha melhor. Os problemas surgiram apenas nos primeiros anos de produção, o regulador de temporização da válvula fazia barulho. A unidade problemática foi substituída como parte de uma campanha de serviço. Casos de grandes reparos em motores de 3,7 e 4,2 litros são bastante raros e ocorrem após 300 a 400 mil km, pontuações são detectadas. O 4,2 FSI, lançado em 2006, é um pouco mais leve e econômico, mas não tão durável. Com o tempo, depósitos de carbono se acumulam nas válvulas de admissão e são descobertos problemas com a durabilidade das correntes de distribuição. O conjunto de correntes está localizado na parte traseira do motor. E após 200 mil km, são detectados vazamentos de óleo do motor. Para eliminar o vazamento, é necessário remover o motor. No entanto, no geral, todos os 3 V8 são considerados bastante confiáveis. O consumo médio de combustível é de cerca de 12 a 14 litros por 100 km. O grande Audi, com baixos níveis de ruído interior, equipamento luxuoso e interior espaçoso, é ideal para viagens longas. Esta circunstância tornou as modificações do A8 com motores diesel ainda mais atrativas. Turbo diesel de 4,0 litros com potência de 275 cavalos-vapor. E 4,2 litros 326 cavalos-vapor. Com um sistema de abastecimento de combustível Common Rail por muitos anos liderou a lista dos motores de autoignição mais potentes. De série, ambas as versões diesel estavam equipadas com transmissão automática e tração integral. Além disso, possuem características dinâmicas e de direção comparáveis aos carros esportivos e, ao mesmo tempo, não exigem visitas frequentes ao posto de gasolina. Mas os recibos de pagamento chegam mais tarde. Após 150 mil km, aparecem os primeiros problemas, as bombas de alta pressão falham e aparecem defeitos no acionamento da corrente de distribuição, 4,2L.
Outro problema com graves consequências é a destruição das velas de incandescência. Seus detritos entram nos cilindros e desativam completamente o motor. As peças sobressalentes para motores diesel V8 são extremamente caras. Outro problema com o biturbo de 8 cilindros é resolvido a um custo menor. Estamos falando de travamento das hastes de controle da geometria da turbina. Porém, basta tratá-los com um lubrificante especial resistente ao calor. O V6 TDI menos potente, 233 cavalos-vapor, é significativamente mais fraco, mas mais durável. O turbo diesel de 3 litros com sistema Common Rail chama a atenção em casos muito raros. Era impensável imaginar um sedã de luxo sem transmissão automática. Com exceção do motor V6 a gasolina, todas as versões do A8 foram equipadas com uma moderna transmissão automática de 6 velocidades da série ZF6HP. Embora a Audi não forneça manutenção na transmissão automática, ainda é necessária a troca periódica do óleo da caixa junto com o filtro para prolongar sua vida útil. O Multitronic, repetidamente criticado, revelou-se inesperadamente confiável. Esta transmissão continuamente variável estava disponível em veículos com motor a gasolina de 6 cilindros e tração dianteira. A caixa desempenha suas funções sem falhas graves. O sistema de tração integral geralmente não causa problemas. O principal é atualizar regularmente o fluido de transmissão. A suspensão pneumática estreou no modelo de segunda geração. 4 elementos de borracha selados substituem as molas de aço convencionais. Como resultado, o A8 poderia se transformar em um navio elevado e confortável ou em um carro dinâmico e esportivo. Via de regra, não houve problemas com o sistema de suspensão a ar, com exceção de um relé que poderia fazer com que o compressor localizado no poço da roda dianteira esquerda funcionasse continuamente. A unidade superaqueceu e falhou, após o que precisou ser substituída. Mas com a idade, o compressor e as molas pneumáticas inevitavelmente se cansam. As molas pneumáticas dianteiras percorrem 150 a 200 mil km. Os rolamentos das rodas do eixo dianteiro de fábrica podem durar mais de 150 mil km. Os análogos percorrem de 50 a 100 mil km. Os rolamentos das rodas traseiras normalmente duram mais de 250 mil km. Após 250 a 300 mil km você terá que lidar com a falha do freio de estacionamento controlado eletricamente. Normalmente, o motor elétrico localizado na pinça falha. A unidade de controle eletrónico do freio de mão raramente fica inutilizável. Logo, a unidade ABS também falha. As vantagens da carroceria de alumínio de alta qualidade do Audi A8 D3 são óbvias muitos anos depois. Mesmo um carro bastante surrado com refletores de faróis ligeiramente escuros parece deslumbrante. As portas e o capô fecham tão facilmente como no primeiro dia após a compra. O corpo não está sujeito à corrosão, mas se aparecerem lascas, é melhor não atrasar os reparos. Às vezes, os primeiros pontos de corrosão podem ser encontrados na junção do telhado e do painel lateral. Com o tempo, o acabamento cromado da tampa do porta-malas também começa a corroer. Muitas vezes é necessário reparar as luzes traseiras LED ou substituir as luzes interiores devido a fissuras no vidro da luz de marcha atrás. No interior, sinais de uso intenso são visíveis no banco do motorista, volante e capas de botões desgastadas no painel MMI, controle de temperatura e portas. A tela retrátil do sistema de navegação tem recebido muitas críticas. Com o tempo, as engrenagens plásticas do mecanismo de acionamento são destruídas. Entusiastas de automóveis engenhosos instalam engrenagens de metal caseiras, o que elimina o problema para sempre. Além disso, às vezes o leitor da unidade de navegação de DVD falha. Nos automóveis fabricados depois de 2005, este problema já não existe graças ao sistema MMI e à navegação baseada no disco rígido. No entanto, o próprio sistema MMI pode causar problemas, a unidade ou o painel de controle falham. Às vezes, os sensores automáticos de ajuste de altura dos faróis começam a funcionar. O defeito é eliminado com baixo custo. Em carros mais antigos, o sistema de controle climático exigirá inevitavelmente atenção. Os atuadores do amortecedor e o bloco da válvula do aquecedor falham, o radiador do aquecedor fica entupido e a ventoinha do aquecedor para de funcionar. O sistema de entrada sem chave keyless trava de vez em quando. Normalmente as alças externas precisam ser renovadas. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.